Em que você tem focado na sua vida? Aonde está o seu foco na sua vida? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o nosso foco, tá? Sobre a importância da gente focar na nossa vida, naquilo que tem realmente importância, tá? Antes de mais nada, já quero pedir desculpas a vocês pelo excesso de barulho, tá, gente? Eu tô gravando aqui fora. Pela iluminação estar melhor, eu tô preferindo gravar aqui fora pra vocês, mas os barulhos acabam ficando mais intensos, né? E também, gente, eu não estou conseguindo postar os vídeos aqui com a frequência que eu queria estar postando, devido a som, né? Devido a barulho de música e tal. Então, assim, pra eu gravar um vídeo aqui pro canal, eu tenho que aproveitar cada segundinho, cada minutinho, né, de silêncio para poder postar. Mas barulho de moto, de carro, de cachorro, de criança gritando é inevitável, tá? Então, desde já eu quero te pedir que, se você sentir em teu coração, deixa o like nesse vídeo, tá? Deixa logo no início do vídeo, gente, porque às vezes o que é que acontece? A gente assiste o vídeo todo e a gente esquece de deixar o like no final, tá? Então eu quero te pedir com muito carinho que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? E se sentir em teu coração também, no final desse vídeo, compartilha ele para mais pessoas, tá? E eu espero de coração que esse vídeo de hoje venha edificar a tua vida. Nós vivemos em um tempo hoje muito difícil, onde uma grande parte da população está sofrendo com ansiedades, né? E como diz os psicólogos, né, que ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, é a gente sofrer por antecipação por coisas que ainda não aconteceram na nossa vida. É a gente idealizar, a gente imaginar coisas e a gente acabar sofrendo por causa disso, tá? E hoje, gente, é muitas pessoas mesmo. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho sofrido um pouco também com ansiedade, tá? Pra honra e pra glória do nome do Senhor, nunca precisei tomar remédio nem nada, nem por médico eu nunca passei. Por quê? Porque eu tenho procurado buscar mais a presença do Senhor, tenho procurado focar mais em coisas que são realmente importantes na minha vida. Tenho procurado não olhar muito pro futuro, tá? Viver o hoje, tá? Ah, Jéssica, você tá querendo falar que eu tenho ansiedade, que eu não tenho a presença de Deus? Não, gente, não é isso. Ansiedade, depressão, tudo isso não é falta de presença de Deus, não, tá? Eu tô falando aqui que cada um tem uma forma de driblar esses problemas, cada um tem uma forma de lidar com isso, e a minha forma é essa, tá? O que pode não funcionar para A, não pode funcionar para B ou para X, tá? Então, assim, para honra e para glória do nome do Senhor, eu nunca precisei tomar nenhum medicamento, tá? Se algum dia tá repreendido em nome de Jesus, eu precisar, eu não vou me negar a tomar medicamento, tá? Porque é necessário, a gente precisa se cuidar, tá? E algumas pessoas têm esse erro de falar que ansiedade, depressão, essas coisas é falta de Deus, mas não é, tá? Isso é um erro terrível quem fala isso, tá certo? Então, se você é uma pessoa que tá passando por esse tipo de situação, não pense que é porque Deus não está na sua vida, não pense que você está sozinho, porque você não está, tá certo? Então, o que é que acontece? Uma grande parte da população hoje está sofrendo muito com ansiedade, sofrendo muito hoje por antecipação. E hoje eu quero deixar essa pergunta aqui para você: onde está o seu foco? Você tem focado na solução ou você tem focado nos problemas? Eu vou ler uma passagem para você que você vai entender muito bem o que eu estou tentando falar para você, tá? E a palavra que eu vou ler para você se encontra lá no livro de Números, no capítulo 13, que está no versículo 27, tá? Eu vou ler até o 30, do 27 até o 30, tá certo? E contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jabuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança,
porque seguramente prevaleceremos contra ela. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor vem nos contar que Moisés ali, ele escolheu 12 espias para mandar para ver a terra de Canaã. O que era a terra de Canaã? Era a promessa de Deus na vida daquele povo. Deus tinha uma promessa de uma terra que manava leite e mel, de uma terra boa, de uma terra próspera para aquele povo. E ali Moisés, enviou aqueles espias para ver como é que era aquela terra, quais os problemas, quais dificuldades eles iam enfrentar para conquistar aquela terra. E ali ele escolheu ali, entre os povos, 12 jovens e enviou. E eles realmente foram, eles fizeram o que Moisés falaram, inclusive trouxeram frutos daquela terra para mostrar para Moisés, Porém, o que é que eles viram lá também naquela terra? Que além de ser uma terra boa, além de ser uma terra produtiva, além de ser uma terra fértil, tinha muitos obstáculos, Tinha muitas pessoas ali naquela terra, que já moravam ali naquela terra. E então, aqueles jovens focaram nisso. Não focaram na promessa de Deus, porque Deus tinha feito uma promessa, que aquela terra ia pertencer ao povo de Israel. Mas quando aqueles jovens viram aqueles homens gigantes, viram aquele povo forte, eles temeram. Por quê? Porque eles esqueceram da promessa que Deus tinha feito. O mesmo Deus que abriu o mar para aquele povo passar. Eles esqueceram disso e focou em quê? No tamanho dos homens. Eles focaram em quê? No tamanho do problema. Mas eis que estavam entre esses jovens Caleb, e também estava entre esses jovens também o Josué, que veio a seguir com o povo logo depois de Josué, Logo depois de Moisés. E aí o que é que acontece? Esses dois jovens, eles tinham a sua fé firmada nas promessas do Senhor. Eles tinham a sua fé ali forte em Cristo, forte em Deus. Por quê? Porque eles tinham uma promessa. E hoje não é diferente na nossa vida, tá? Hoje, por mais que a gente tenha coisas boas para acontecer na nossa vida, muitas das vezes a gente foca no problema, tá? Muitas das vezes, em vez de a gente ter uma perspectiva de uma coisa boa para as nossas vidas, a gente acaba focando muito no problema. E é isso que causa ansiedade, tá? Isso que está causando ansiedade, isso que está causando muitas doenças emocionais hoje na gente. Porque a gente tem que focar em Deus. A gente tem que focar nas promessas do Senhor. Se a palavra de Deus está dizendo que tem uma terra prometida, que aquela terra é para nós, nós temos que crer. Nós temos que crer, tá? Crer que a gente vai alcançar. Vai ter obstáculos? Vai. Vai ter luta? Vai. Vai ter momentos difíceis? Vai. Vai ter momentos que você vai sentir vontade de desistir? Vai. Porque as lutas do dia a dia faz isso com a gente. Acaba nos amedrontando. Mas o que é que eu quero falar para você nesse vídeo? Foque no que é importante, tá? Foque no que é importante. Convença sua mente e fale para si mesmo que você vai vencer. Fale para sua mente e fale para você mesmo que esse gigante ele vai cair, tá? Porque, se a gente for focar no problema, se a gente for focar no tamanho da luta, a gente não consegue alcançar nada na nossa vida. Por quê? Porque o medo, ele nos paralisa. O medo, ele tira a nossa força de lutar, tá? Então, quando a gente vai ver esses jovens, eu não julgo, gente, esses jovens, tá? Eu não julgo. Porque eles já vieram de uma escravidão, eles já vieram de um tempo difícil, de um tempo, assim, terrível, tá? Mas eles esqueceram do Deus que o livrou eles. Quando eles viram o tamanho do problema, eles acabaram esquecendo do Deus que estava na vida deles. Deus, deixa eu te falar uma coisa, e eu não quero que você esqueça nunca mais. Deus, ele não faz coisas pela metade na minha vida e na tua. Deus, ele não faz obras pela metade na nossa vida. Tudo que Deus promete, ele cumpre. Tudo que Deus promete na nossa vida, ele vai cumprir. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, não importa a luta que a gente vai enfrentar. Se Deus prometeu, ele cumpre. Tá? Se Deus prometeu, ele cumpre. E assim ele cumpriu, tá?
Porque aquela terra ali foi habitada, sim, pelo povo de Israel, tá? Foi habitada pelo povo de Israel. Houve luta, houve batalhas, mas aquele povo, eles prosperaram naquela terra, tá? Eles tiveram êxito ali naquela terra, como a promessa de Deus tinha sido feita, se cumpriu, tá? Então, o que é que acontece? Aqueles jovens que duvidaram, aquele povo que murmurou, aquele povo que gritou: ah, nos tiraram da terra do Egito para morrermos na mão dos cananeus, para morrer na mão desse povo terrível. Aquele povo não alcançou a promessa. Por quê? Porque a partir do momento que eles focaram só no problema, eles ficaram com problemas. Eles ficaram no problema, tá? Então, eu quero falar pra você nesse vídeo. Eu não sei qual é a luta que tu tem enfrentado. Eu não sei qual é a batalha que tu tem travado na tua vida, tá? Todos nós temos as nossas lutas diárias. Todos nós temos as nossas guerras diárias travadas. Mas eu quero te falar que se Deus fez uma promessa, essa promessa vai se cumprir, tá? Desde que você esteja debaixo da palavra de Deus, desde que você esteja seguindo tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, desde que você esteja, porque tem pessoas, por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que falam, ah, não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprir. Eu sei que eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprir. Mas tu tem cumprido aquilo que Deus tem falado na tua vida? Tu tem obedecido a palavra do Senhor? Porque, gente, a promessa se cumpre mediante a obediência a Deus. Então, se você é uma pessoa que você vive dentro da palavra do Senhor, eu não tô falando aqui de ser santo, não tô falando de errado, não ter pecado, porque todos nós somos falhos, tá? Mas eu tô falando de procurar viver de maneira correta na presença de Deus. Se esforçar para isso, tá? Porque a promessa se cumpre na vida daquele que crê. A promessa se cumpre na vida daquele que obedece. A promessa se cumpre na vida daquele que não foca nos problemas, mas foca em Deus, foca no dono da promessa, tá? Então, nosso foco, gente, não pode estar no problema. Às vezes a gente tá na nossa vida e eu tenho até um testemunho para contar, mas eu não vou contar agora, não, tá? Vou esperar o testemunho estar completo para poder contar para vocês. Tem momentos na nossa vida em que a gente tá muito focado em realizar algo, em uma realização da nossa vida. Mas aí começa a aparecer luta, começa a aparecer empecilho, começa a aparecer batalha. E aí a gente até se questiona, meu Deus, será que é realmente pra mim isso? Será que isso que eu tô sonhando é realmente pra mim ou é eu que tô avançando o sinal? Às vezes a gente pensa nisso. Será que é eu, pai, que tô tentando lutar com a força do meu próprio braço? Às vezes a gente se questiona. Mas aí de repente Deus entra com a providência e Deus faz um reboliço e tudo vai se encaixando e tudo vai dando certo. Por quê? Porque quando a gente foca em Deus, quando a gente foca naquilo que Deus nos prometeu, tudo que se levanta começa a cair por terra. E isso aconteceu comigo aqui dia desses. Eu estava aqui numa luta, numa peleja, e de repente parecia que nada mais ia dar certo. Parecendo que as portas tudo estava se fechando. E aí uma amiga me perguntou assim, Gel, e como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? E eu falei, creio que vai dar tudo certo, tá? Ali no meu coração ainda tava com um certo temorzinho ali por dentro. Mas eu falei, Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de tudo. E eu ali sempre falando, eu falei, não vou perder minha fé. Eu não vou me desesperar, tá? Se essa amiga assistir esse vídeo, ela vai saber o que eu tô falando. E eu falei pra ela, eu não vou deixar o desespero tomar conta de mim. Eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu sei que Deus está no controle. Gente, foi assim, ó. De repente, Deus entrou com a providência, sabe? E já está para acontecer. Aquele sonho que entrou no meu coração já está para se realizar, para honra e para glória do nome do Senhor, tá? Então, assim, se eu tivesse me desesperado, a minha fé teria sido abalada. Se eu tivesse me entregado àquele momento de desespero ali, talvez eu não tivesse vendo com os meus olhos hoje a promessa se realizando. Então, assim, é muito difícil, tá? É muito difícil. A gente passa por lutas, a gente passa por momentos que a gente acha que não vai dar certo. Mas a gente tem que tirar os olhos do problema e focar os olhos em Deus. Tirar os olhos da luta e focar em Deus, tá? Por mais difícil que esteja a situação na tua vida, creia em Deus. Creia que o nosso Deus, ele pode todas as coisas, tá? Ele é o nosso Deus grandão, ele é o nosso Deus poderoso, ele é o nosso Deus que faz chover, ele é o nosso Deus que suspende a chuva, ele é o nosso Deus que abre o mar vermelho para o povo passar,
Ele é o nosso Deus que derruba as muralhas para dar vitória para o povo. Ele é o Deus que move o coração de um homem mau. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus para o qual nada é impossível para o nosso Deus. Então, eu quero falar para você neste dia, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a prova, qual é a batalha que você tem enfrentado, mas foca os teus olhos nos céus, foca os teus olhos em Deus, tá? O Senhor te vê, foca os teus olhos em Deus. Por mais que o cenário mostre que é o fim, por mais que tudo no teu campo de visão pareça que não tem jeito, eleva os meus olhos para os céus, que é de lá onde vem o meu socorro. É isso que você tem que fazer. Ainda que o inimigo use boca de pessoas ao teu redor para falar agora não tem mais jeito, repreende e fala tem jeito sim, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Eu creio no Deus de Israel, eu creio no Deus de Abraão, eu creio no Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Então, isso que eu tenho para falar para você neste dia. Coloca o teu foco em Deus. Amém? Não foca no problema, foca em Deus, foca na promessa. Faça como Caleb, faça calar a boca daqueles que dizem que não tem jeito, tá? Fala, não tem jeito para mim, mas pro meu Deus tem jeito sim. Amém? Que essa palavra tenha te edificado, tá? Que essa palavra tenha assim, entrado no teu coração como uma flecha, porque entrou no meu também, tá? Eu tenho visto o mover de Deus sobre a minha vida e eu estou muito grata ao Senhor. E agora eu vou estar orando pela tua vida. Amém? Tá, passando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus lindo de poder e glória, Tu és maravilhoso, papai. Obrigado pelas Tuas bênçãos, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua presença, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, que o Senhor ainda vai fazer sobre a minha vida, Senhor. Obrigado por tudo, papai, obrigado. Deus, neste momento eu quero Te apresentar, Senhor, a vida dessa pessoa que entrou nesse vídeo, a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu não sei, papai, qual é a luta, eu não sei qual é a prova, eu não sei qual é a batalha que essa pessoa tem enfrentado. Mas eu creio, Senhor, que se o Senhor tem promessas sobre a vida dela, eu creio, Senhor, que se os olhos dela estiverem fitos na Tua promessa, Pai, eu creio que todas as promessas feitas vão se cumprir sobre a vida dessa pessoa. Fortalece essa pessoa, meu Deus. Toca nela do fio de cabelo às plantas dos pés. Que ela se sinta fortalecida pelo Teu Espírito neste dia, Senhor. Que ela sinta o Teu toque poderoso sobre a vida dela. Abençoa, meu Deus, abençoa o lar, abençoa o trabalho, abençoa o casamento, abençoa os filhos, abençoa os projetos, os sonhos, tudo que essa pessoa tem apresentado diante de Ti em oração, Pai. Vai de encontro, Senhor. Joga por terra todas as barreiras, todos os empecilhos, todas as armadilhas de Satanás. Vai jogando por terra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os sonhos, os projetos, meu Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, meu Pai, e eu já te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tomou posse dessa palavra, você tomou posse dessa oração para a tua vida? Eu quero te pedir mais uma vez que se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like aí, tá? Para ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se sentir em teu coração também, compartilha esse vídeo. Para assim como ele te fortaleceu, vinha fortalecer outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. E eu te aguardo no próximo vídeo.